Isso. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Pessoal aí do Face, se caso o áudio não estiver bom, por favor, nos sinalizem. Por gentileza, nos sinalizem caso o áudio esteja ruim, ok? Pessoal do Hangout, tá ok aí? Tá dando pra ver? Estão me vendo legal? Sim. Legal. Maravilha. Bom, irmãos, primeiramente eu peço desculpa aí, que a gente ficou algum tempo aí sem ter o estudo. Foi uma semana meio corrida e tudo que nós estudamos, né, da minha parte, eu procuro deixar muito bem esclarecido em relação à parte das escrituras. E aí eu acabei não tendo tempo essa semana, nessas semanas que passou, de deixar bolado, né, o estudo. Então, por conta disso, nas semanas passadas nós não tivemos. Mas já me organizei e de hoje em diante nós seguimos normalmente, ok? Bom, nós vamos fazer aqui algum resumo, né, do que nós já temos estudado. E hoje, se for possível, se o tempo colaborar conosco, né, o objetivo é explicar um pouco do pleroma, da hierarquia, dos céus, como as coisas funcionam. E tudo isso para chegarmos até nós. O que o ser humano tem de especial? Por que falamos que os seres humanos, né, chega a ser superior aos arcontes, aquele que nos rege, que nos controla? Então o objetivo de hoje, né, do estudo de hoje, é esclarecer sobre isso, né? Nós vamos falar sobre os 7 espíritos de Ulurim, os 7 espíritos de Alva, ou como está na tradução, 7 espíritos de Deus, né? Nós vamos falar dos 4 querubes, vamos para Daniel, vamos para Ezequiel e para o Apocalipse, né? Se o tempo nos permitir, nós vamos mostrar aí em outras culturas. E vamos falar um pouquinho também aí do zodíaco, né? O que tem por trás disso, o que está correto, até onde é verdade, até onde é mentira, o que é místico e o que é real, né? Então, basicamente, né, irmãos, nós viemos aí de uma série de estudos, né, para explicar quem é Yahushua, né? Para falar como funciona a sua salvação, do que ele salva, né? Então, em aulas passadas nós viemos trazendo, nós começamos falando de cognoscível, de barbelo, de unigênito, o pleroma, que é o universo do unigênito, não é isso? E aí lá do pleroma, um dos regentes teve um conflito, esse conflito gerou matéria, e dessa matéria, dentro do caos, surgiu então Samael, não é isso? Samael, por sua vez, com seu conjunto de arcontes, criou este universo e as suas 6 expressões, né? E uma vez que esse universo estava completo, houve uma falta de energia, pois, como a própria ciência prega, neste universo, a energia não pode ser nem criada nem destruída, apenas transformada, perfeito? E aí houve uma falta de energia, e aí ele careceu de uma energia externa. Foi quando o pleroma entrou em ação, né? De acordo com o que nós já lemos e vamos ler ainda hoje. Barbelo intervém e fala, olha, não tem necessidade, né? O Ada existe, o filho de Ada também, ou seja, o Barbelo existe, assim como o unigênito. Nós somos uma fonte inesgotável, não é necessário que vocês briguem por energia. Shalom, tia Tita. Shalom. E aí, né, nesse momento, então, Yali Tabot e seus arcontes têm a ideia de criar o ser humano com o objetivo de captar uma energia externa, uma energia de um outro universo que está além do caos, não é isso? E aí, então, cria-se a humanidade. Nós falamos de Sabaoth, que era um dos regentes de Samael, se desligou, né, foi reconhecido pelo pleroma e foi situado na 7ª dimensão, no 7º céu. Sabaoth, por sua vez, Yahweh Sabaoth, por sua vez, ele infiltra um povo, né, dentro da humanidade que Yali Tabot cria,
Que povo é esse? Seria o povo de Israel, desde a geração lá de Caim e Abel, antes do dilúvio. Não é isso? Vamos ter um estudo esclarecendo este ponto, falando só sobre isso na Bíblia, esclarecendo o código do Gênesis, ou Bereshit, como alguns irmãos dizem. Estão me ouvindo legal, irmãos? Sim. Beleza. Bom, dito isso, né? Aí nós mostramos que aqui neste universo, nesse planeta em específico, existem dois fluxos de alma, não é isso? Um por parte de Al-Sabaoth, que são os infiltrados da sétima dimensão, os Yahudins, os judeus, e outro restante da humanidade. E aí nós dizemos, né, falamos que esses que são infiltrados de Sabaoth, no decorrer da história bíblica, aliás, veio se corrompendo, se misturando com o resto da humanidade, de tal modo que o objetivo, né, de Al-Sabaoth não se alcançou, perfeito? Tal foi a necessidade que houve, a necessidade de vir um Messias para mudar o governo espiritual. No entanto, esse Messias que veio, como já estudamos, né, ele não foi um Messias comum, não foi apenas um Elohim encarnado. Esse que veio, por sua vez, foi a própria totalidade, a fusão da totalidade. Esclarecemos que teve o filho de Sabaoth, que era uma divindade menor, que por sua vez chamava Yahushua. No entanto, no batismo, ali na imersão, né, por João Batista, quando está narrando o texto que desce sobre ele o Espírito Santo, na realidade foi quando ocorreu uma fusão, de tal modo que a totalidade, que o unigênito passou a se fundir com o filho de Sabaoth que estava encarnado, de tal modo que agora a totalidade passa a ser Yahushua e Yahushua passa a ser a totalidade. Então o Messias, né, que nós citamos, que nós estudamos, que nós cremos, ele trata-se, né, de uma fusão da totalidade com uma divindade menor, de tal modo, né, que aquele que cria então o plano de salvação ali, que nós chamamos do Novo Testamento ou Nova Aliança, ele está muito além do que aquele que está presente no Velho Testamento, perfeito? Esse do Novo Testamento, ele representa a totalidade, como está escrito, que nele habita corporalmente o pleroma, a plenitude dos céus, perfeito? Então, por que habita corporalmente nele? Porque tudo está nele. E através daquela fusão, ele representa então ali a própria totalidade. Perfeito? E aí nós viemos estudando sobre a salvação, falamos, né, dos componentes da nossa humanidade e esclarecemos que a nossa humanidade possui esse corpo físico com as suas expressões. Quando eu digo as suas expressões é porque existem outros planos deste universo e hoje, se possível, vamos entrar nesse assunto, né? E possui o que? O nosso real ser, que é a alma, não é isso? Que é nefesh ou psique, né? No grego. Possui oruha, ou espírito, ou gota de luz, como está nos evangelhos secretos, e que é a natureza, uma partícula do próprio unigênito, do próprio Yahushua em nós, e possuímos uma partícula, uma mente chamada de espírito falsificativo, que no Novo Testamento é chamado de espírito de escravidão, o espírito desse mundo, que é uma partícula, né, da natureza deste universo, de Samael em nós. E aí falamos que a salvação se consiste pela adoção, né? Por que se consiste pela adoção? Porque nós temos por pai este universo, logo seu regente, não é isso que é Samael. Mas quando aceitamos Yahushua, nós mudamos a nossa paternidade. E quando mudamos a nossa paternidade, recebemos um corpo incorruptível, de tal maneira que quando nos despimos, nos desencarnamos, né, nos desassociamos dessa veste, nós passamos a habitar nesse corpo que é incorruptível, perfeito? Passamos então pela dimensão do fogo, como está lá em Coríntios, não é isso? Já esclarecemos em estudos passados que trata-se do plano de Al-Sabaoth. E depois vamos para o pleroma, somos imersos nos 5 selos, participamos da mesma divindade, não é isso?
que o próprio unigênito. Nós adquirimos, né, as 5 naturezas de Barbelo, voltamos a ser verdadeiramente a imagem de Elohim. E quando voltamos a ser a verdadeira imagem de Elohim, aí sim adentramos o pleroma e começamos o que? A desenvolver os 7 atributos, pois aquele que modela a matéria precisa ter os 7 atributos, ou 7 Ruhulins. Então hoje nós vamos estudar sobre esse Ruhulins, sobre esses 7 espíritos, que é mencionado na Bíblia, mencionado nos Evangelhos Secretos, e está em cada átomo, em cada partícula do universo, e nós vamos estudar isso hoje. Ok? Shalom! Esse é o nosso resumo. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a aulas passadas, a hora é essa. Se não, podemos prosseguir. Beleza? Então vamos seguir. Bom, vamos começar falando aqui de Barbelo, né? Por que vamos falar de Barbelo? Porque é necessário que nós entendamos o que significa, né, os 5 elementos e quem é Barbelo, né? Então veja, já nós vamos ler o texto que vai deixar muito claro, mas eu já vou dar uma prévia explicação. Antes que existisse esse universo, antes que existisse qualquer coisa, né, só existia o incognoscível ou invisível, assim como está nos Evangelhos Secretos. Esse, pessoal, se você for para o hebraico, você vai achar o Ain, que seria o nada, é isso? De tal maneira, né, que ele sempre existiu, ele não reside em lugar nenhum, ele reside em si mesmo, pois ele é incognoscível, né? O próprio nome já está falando, aquilo que não se pode conhecer, que é indescritível, né? E aí esse que estava inerte, esse incognoscível, em um determinado momento ele se diferencia. Então dentro de si mesmo, uma parte dele se diferencia. Eu pergunto, algo está dentro de você, se diferencia, é você? Não. É você. Ela se diferenciou fora de você? Não. Se está dentro de você, talvez até que seja estranho para você, não deixa de ser você, está no seu corpo. Perfeito? Você tem uma unha, a sua unha nasce encravada, aquela unha é sua? Sim. Sim, então ela é você. Então, Barbelo é uma diferenciação do incognoscível, perfeito? Mas como já estudamos e vamos estudar hoje, a condição dessa diferenciação, ela possui 5 naturezas, perfeito? E essas 5 naturezas, para a gente poder explicar, nós chamamos de os 5 elementos. Mas, na verdade, são 5 naturezas, não é isso? Do incognoscível, na qual combinadas gera toda a matéria. E aí nós vamos ler aqui nos Evangelhos Secretos que Barbelo, na condição de Barbelo, como 5 elementos, como essas 5 naturezas, está presente em tudo. Quando você fala da maior partícula até a menor partícula, seja ela subatômica, você está falando de Barbelo, seja ela mais sutil ou mais denso, porque fora de Barbelo não existe, não reside nada, somente o incognoscível, o estado inerte, perfeito? E aí vamos ler aqui sobre o texto. Então eu coloquei como título, tá? Só para despertar a curiosidade de vocês aí. Barbelo é igual a Ial, que é igual a Adam primordial, que é igual à representação do incognoscível, do invisível. Perfeito? Aí começa o texto lá em João. O pensamento do Pai, quando fala Pai aí, está se referindo ao incognoscível, aquele que estava inerte, se tornou realidade. E ela que apareceu na presença do Pai sob a luz brilhante surgiu. Ela é o primeiro poder que precedeu tudo e saiu da mente do Pai, como a primícia de todos. Sua luz brilha como a luz do Pai. Ela, o poder perfeito, é a imagem do Espírito Virgem, perfeito e invisível. Então veja, Barbelo é a imagem do incognoscível, do invisível, perfeito? Ela é o primeiro poder, a glória de Barbelo. A glória perfeita entre os reinos, a glória da revelação.
glorificou e louvou o Espírito Virgem, que se trata de cognoscível. Por causa do Espírito ele havia surgido. Ela é o primeiro pensamento, a imagem do Espírito. Ela se tornou o útero universal, pois ela precede tudo. O que precede tudo? O que significa precede tudo? Significa que ela é antes de tudo, perfeito? Aí continua. O Barbelo é quem? É o Pai e Mãe, é o primeiro humano, é o Espírito Santo, é o homem triplo, é o poder triplo, é o andrógeno com 3 nomes, o reino eterno entre os seres invisíveis e o primeiro a surgir. Então veja, aqui são a seriedade de adjetivos atribuído a essa diferenciação do próprio e cognoscível, perfeito? Inclusive o próprio nome Barbelo trata-se de um adjetivo, beleza? Aí continua, este é o domínio do Pai de 5, isto é, o primeiro humano, a imagem do Espírito invisível, isto é, a premeditação que é Barbelo, o pensamento. Então veja, a diferenciação do incognoscível, que é Barbelo, é um conjunto de 5. Conjunto de 5 o quê? Naturezas. Que para explicar, para facilitar, nós falamos que é um conjunto de 5 elementos. Aí continua, ó, vocês vão contar comigo. Premeditação e pensamento trata-se do adjetivo para o mesmo. Então conta-se 1, certo? 1. Juntamente com a presciência. 2. A incorruptibilidade. 3. A vida eterna. 4. A verdade. 5. Então, cada um desses nomes aqui está falando de uma natureza de Barbelo, dessa diferenciação do incognoscível. Aí continua. Este é o reino andrógeno de 5, que é o reino de 10, que é o Pai. Perfeito? Então, aqui a gente tem um gráfico que a gente geralmente usa aqui para facilitar a explicação, tá? Então, veja. Se você olhar a parte cinza, né, nós descrevemos como invisível, como incognoscível. Por quê? Porque ele é ilimitado, perfeito? Portanto, ele sai aí das bordas. No entanto, algo nele se diferencia, que é essa esfera aqui na qual nós desenhamos aqui como sendo Barbelo, perfeito? E dentro de Barbelo está dividido em 5, mas essa divisão trata-se de naturezas. Aqui nós não estamos falando de forma, estamos falando dos 5 elementos, das 5 naturezas de forma sutil, perfeito? Então temos aqui, ó, vida eterna, verdade, presciência, incorruptibilidade e premeditação. Aí só para facilitar, nós colocamos os elementos aí nos estados que nós conhecemos. Ar, terra, água, fogo e éter. Então, só para que você consiga conceber. Então, ar, condição de gás. Terra, condição sólida. Água, condição líquida. Fogo, a condição de plasma. E éter, a condição de eletricidade. Perfeito? Então, podemos dizer, né, que essas 5 naturezas, esses 5 elementos, está presente em tudo, perfeito? Então, quando falamos aí, mais uma vez, de 5 elementos, nós estamos aí simplificando, né? Porque na realidade são 5 naturezas. E se você for observar, né, dentro de cada estado, né, da matéria, é uma combinação. Por exemplo, não existe fogo, ou seja, estado de plasma, sem que haja, né, uma condensação, automaticamente gera líquido, e sem que haja o estado gasoso. É necessário o oxigênio, senão não há combustão. Então não seria possível alcançar o estado de plasma, perfeito? A parte, né, sólida que nós chamamos, se você olhar microscopicamente, existe um número de vazios que por sua vez possuem também uma combinação do estado gasoso. A água que é líquida também, da mesma forma. Então, todos os estados da matéria que nós conhecemos já é uma junção, uma mistura destas 5 naturezas. Então, nós estamos associando ao estado da matéria para simplificar, para facilitar o nosso
entendimento. Mas a matéria que conhecemos já é a mistura dessas 5 naturezas para que gere cada estado. Beleza? Até aí? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Bom, nós falamos de barbelo. Até aí não existia, né? Nem o pleroma, e nem existia o caos, certo? Apenas barbelo. E aonde será? Será que esses 5 elementos, essas 5 naturezas está presente em tudo? A resposta está lá aqui, ó, na protenária trimórfica. Qual que o texto diz? Eu sou o primeiro pensamento, o pensamento que está na luz. Eu sou um movimento que está em tudo. Ela em que o reino de todos se posiciona. A primogênita dentre os que nasceram. A que existe antes de tudo. Bom, a gente acabamos de falar aqui o que existe antes de tudo. No texto de João. Agora nós estamos em outro texto. No texto de João. Quem é antes de tudo? Quem precede tudo? Belo, perfeito? Então o próprio texto se completa. Antes de tudo, é chamado por 3 nomes, embora exista sozinha, pois é perfeita. Eu sou indivisível, dentro do pensamento do invisível. Sou revelado nas coisas imensuráveis e inefáveis. Eu sou intangível, morando no intangível. Veja, vamos entender o profundo dessa palavra. Barbelo falando, né? A diferenciação falando. Eu sou intangível, morando no... Veja, por que diz isso? Porque o incognoscível é de fato intangível, imensurável, não consegue ser permeado. No entanto, o estado de Barbelo em relação a tudo que se manifesta também é intangível, perfeito? Não tem como você conhecer Barbelo, ver Barbelo, se não for pelo unigênito. Então, de fato, está escrito: eu sou intangível, morando no intangível. Voltando no gráfico para você entender, veja, o intangível é o incognoscível, aquele que está inerte. Mas Barbelo, que é a sua representação, que é a sua diferenciação, também é intangível. Para nós, inclusive para o pleroma, é impossível permear, tangibilizar o próprio Barbelo. Perfeito? Eu me movo em todas as criaturas. Então veja, Barbelo está de fato em tudo, mostrando que essas 5 naturezas, a combinação desses 5 elementos está em tudo. Nada existe fora de Barbelo. Perfeito? Eu sou a vida do meu pensamento posterior, que está dentro de todo poder, de todo movimento eterno, em luz invisível, dentro dos poderes e anjos e demônios, e toda alma em Tártaros, e em toda alma material. Eu vivo naqueles que surgem, eu me movo em todos, e entro neles. Eu ando de pé, e aqueles que dormem eu acordo. Eu sou a visão daqueles que habitam no sono. Eu sou invisível em tudo, aconselho os que estão ocultos, pois conheço todo o reino de tudo e o que existe nele. Eu sou inumerável além de todos. Eu sou incomensurável, inefável, mas quando quiser eu me revelarei. Eu sou dono de tudo, eu sou antes de tudo, eu sou tudo, pois estou em todos. Então, mais uma vez aí, eu creio que o texto aí deixa claro, né, que Barbelo está em tudo. Esses 5 elementos estão presentes em tudo, seja o grau mais sutil, seja o grau mais denso. Perfeito? Creio que aí esteja claro. Então, quando falamos do caos, quando falamos dos arcontes, quando falamos de nós, como falando daquela parede, dessa internet, do seu computador que você está olhando aí, tudo isso é Barbelo.
porque tudo isso é uma combinação dessas 5 naturezas. Sem ela não existe matéria. Perfeito? Agora nós vamos estudar e vamos entender que existe uma condição para que essa matéria, né, para que essas naturezas se combinem, esses elementos se combinem e possa gerar então a matéria. E o nosso estudo hoje é focado nisso, perfeito? Então se tiver dúvidas aí, pode ir mandando aí. Se alguém também quiser fazer aí algum comentário, quer fazer algum comentário, pai? Eu gostaria só que assim, eu entendi plenamente o que você, na verdade, falou aí, entendeu? Não. Eu compreendi plenamente o que você falou. Mas que livro é esse aí? O de João e a proteína trimórfica. Ah, então é o Renan. Isso. Tá. A pergunta é, você esclareceu muito bem sobre incognoscível, falou clarissimamente o seu estado inerte, depois mostrou o seu estado manifestado, que na verdade é Babelo, perfeito? Perfeito. Explicou Babelo, na realidade não é simplesmente isso, é o próprio cognitivo, porém no estado mais puro e de essência das 5 matérias. Perfeito. Então está explicado. Só que tem alguém que está fazendo esse discurso, que fala eu sou, eu sou, eu sou. Bom, na minha maneira de ver, não é Babelo que está falando eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, entendeu? Eu pergunto, é Yahushua que na verdade está fazendo esse discurso para Yohanan e também para esse outro livro que você falou? É Yahushua que está fazendo? Se ele é ele que está fazendo esse discurso, ele não está deixando, está falando que existe isso, que ele também é isso. Sim. É isso mesmo, não? Vamos lá. No livro de João, é Yahushua narrando. Então a primeira parte que fala das 5 naturezas, como você citou, é Yahushua, né, narrando para Yohanan. A segunda parte do texto que nós lemos, que fala que eu sou, está no livro chamado Protenoia Trimórfica. Eu O entendi. que é protenoia? Deixa eu tentar explicar. O que é protenoia trimórfica? É 3 estados do mesmo ser. Eu sei. Então, a primeira parte do texto da protenoia trimórfica vem narrando o estado 5 elementos do barbelo. Mas, Então, eu entendi o que você está falando, mas peraí. Você Aham. não entendeu o que eu estou falando. Eu entendi tudo. O que eu quero dizer assim, tem você, digamos que você é o Renan. exato. Tá? Babelo ela não é o manifestado, ela não é o visível, Sim. ela é ainda o invisível. Exato. E porém o inerte ainda é o invisível. Entendeu? Uhum. São os 2 estados do invisível, do invisível. Está como Babelo, a minha maneira de ver, né? Como Babelo manifestado, mas invisível. Não tem como se comunicar, estamos falando de matéria. Perfeito. Perfeito, não? E porém o estado inerte também não tem como. Ele é incognoscível, incompreensível. Ele não tem como ele falar eu sou isso, eu sou aquilo. Não deixa de ser incognoscível. Incognoscível é o inexplicável. Sim. Então, queira ou não queira, alguém é o autor desse discurso. Então eu entendi. Você entendeu? Uhum. Eu pergunto, o autor desses 2 discursos, desses 2 livros, desses 2 manuscritos, é Yahushua? É só isso que eu Boa. gostaria de saber. Veja. O autor dos 2 livros é Yahushua. No entanto, a primeira parte do texto é Yahushua mostrando a sua manifestação como barbelo. Esquece a parte, quando falei eu sou, né, ali. Mas o problema meu é eu sou. Então. Porque eu sou, na realidade, é um pronome. É um pronome que, na realidade, do indicativo, entendeu? Sim. Levando para si mesmo, não indicando a outro, mas falando para si Exato, mesmo. mas é esse que é o X da questão. O problema é que muitos irmãos acabam se confundindo e não entendendo a Bíblia, é tentando levar uma unicidade, né, sem entender que o uno ou incognoscível é uma unidade múltipla. Então ali é Yahushua falando na manifestação de Barbelo. Seus estados anteriores. Ele Exatamente. é o autor do discurso. Exatamente. No entanto, ele está narrando o seu estado anterior, na condição de 5 elementos. Beleza, tá vendo? Eu sou esse um
humano aqui diante de você. Exato. Aparência, mas olha, eu sou isso, sou isso, sou Isso, isso. exatamente. É isso, né? Exatamente. Não, era isso que eu gostaria, porque eu vou explicar para você. Aham. Você está fazendo um estudo para os irmãos devem entender muito bem, tem melhor que eu, mas aqueles que vão assistir seus vídeos, Cadastro não. tá entendendo? Não vai entender. Sim. Porque eu sou, mas peraí, é o invisível como o invisível fala. Exato, entendi. Entendeu? Então é o Joshua mostrando visivelmente e falando, mas eu também sou isso, eu sou isso, isso. Quer dizer, ele primeiro ele fala, olha, tal, pai, mãe, papai. Só que depois ele começa a falar no afirmativo. Exato. No indicativo. Eu sou. Aí ele fala que ele é tudo aquilo. Entendeu? Exato. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Bom, eu acharia que era bom você dar esse discurso aí. Não, vamos. Não para os irmãos aí, mas para aqueles que vão assistir os seus vídeos. Perfeito, perfeito. Boa esclarecimento aí, pai. Veja. É comum aí entre os irmãos, não só no texto que nós estamos lendo, mas na própria Bíblia também, tentar definir, né, o Supremo Criador ou como três ou como um. No entanto, eles não conseguem explicar, né, as suas diferenciações, o estado de filho, o estado de pai, não é isso? E veja, o que nós estamos explicando aqui, o que nós estamos narrando, por exemplo, proternoia trimórfica, trata-se, né, do unigênito, de Yahushua, narrando os seus estados anteriores, a sua condição de barbelo. Pois veja, o Supremo Criador, considerando inclusivo e cognoscível, trata-se de uma unidade múltipla. Ah, Weber, o que é uma unidade múltipla? Explica melhor isso aí. Bom, veja, vocês estão vendo eu, Weber, aqui. Então você está olhando para mim como uma totalidade, não é isso? Uma cabeça, dois olhos, boca, mão, perfeito? A mão é minha, a mão sou eu? Sim, essa mão é minha, a mão sou eu. Né? O nariz é meu? Sim, o nariz é meu e o nariz sou eu. Não é isso? Então veja, eu sou um conjunto, sou uma unidade múltipla. Perfeito? Então veja, se você olhar internamente para mim, agora vamos supor que você é uma célula minha. Quem é que representa toda essa totalidade? Todos eles fazem parte da totalidade e é a totalidade, mas tem alguém lá dentro que representa todo o resto do comando. Quem seria? O cérebro. Então o cérebro nada mais é um órgão que representa a minha totalidade externa. No entanto, o meu coração sou eu, o meu rim, o meu pulmão, todos eles tratam-se de mim. Então eu, Weber, na condição de totalidade, sou uma unidade múltipla. Assim também funciona o incognoscível, o Supremo Criador. Nós vemos tratando ele desde o estado inerte até as suas diferenciações. E aquele que está falando lá no trecho, né, da proteína trimórfica, não deixa de ser a sua diferenciação, como Yahushua no estado de filho, falando dos seus estados anteriores. Perfeito? Deu para entender? Alguma dúvida a respeito disso? Beleza? Mais ou menos? Vamos lá. Estão me ouvindo legal aí, pessoal? Sim. Maravilha. Estou ouvindo bem. Beleza. Então, ok. Deu para entender essa parte aí? Então, veja. Tudo que existe, seja sutil ou denso, não existe fora de Barbelo, de Yalro. Não existe fora. Pois tudo que é visível ou invisível é uma combinação dessas 5 naturezas. Legal? Beleza? Então vamos seguir aqui. Aí maravilha. Né? Agora veja, quando nós falamos, né, de Yalro, Barbelo na condição de 5 elementos, ainda é muito sutil, não existe leis, né, para combinar essas naturezas e gerar a matéria. Então tudo ainda é
sutil. Então, por conta disso, barbelo e algo se diferencia novamente. Essa diferenciação passa a ser chamada nos Evangelhos Secretos e na própria Bíblia como unigênito. O que é unigênito? É o único a nascer. Então, o único a nascer da diferenciação barbelo trata-se de quem? Do unigênito, que nós já estudamos, que se fundiu e passou a ser chamado de Yahushua. Aí nós vamos ler um trecho aqui em João que vai falar sobre isso, tá ok? Se tiver dúvida, me parem aí. O pai olhou para Barbelo com a pura luz que o envolvia, o espírito invisível e seu brilho. E Barbelo concebeu a partir dela e produziu uma faísca de luz, semelhante à luz abençoada, mas não tão grande. Este era o único filho do pai e mãe que surgira, seu unigênito, o único filho do pai, a pura luz. Então veja, essa diferenciação que nasce, né, para modelar a matéria, o texto vai deixar claro, combinar esses 5 elementos, é única. Então, o único que representa, né, esses 5 elementos, essa totalidade dos 5 elementos, é quem? O unigênito, é Yahushua. Vamos continuar lendo aqui. Se tiver dúvida, me parem aí. O Espírito Santo, aí eu pus aqui entre parênteses, que é uma natureza de Barbelo, ok? Trouxe a perfeição, o Filho Divino, o autoconcebido de si mesmo, para que a criança se colocasse diante do grande Virgem Espírito Invisível, que aqui é o incognoscível, como um lurim autoconcebido ou ungido, que honrou o Espírito com aclamação. A criança surgiu através da premeditação, lembrando que premeditação é das naturezas de Barbelo. E o Espírito Virgem, invisível, colocou o Lurim verdadeiro e autoconcebido sobre tudo e fez com que toda a autoridade e a verdade dentro dela estivesse sujeita a ele. Então, o que o texto está dizendo, irmãos? Que essa diferenciação, esse estado desse mesmo ser que se diferenciou, chamado aqui de unigênito, foi quem recebeu autoridade sobre tudo, de acordo com o que está escrito, e fez com que toda a autoridade e a verdade dentro dela estivesse sujeito a ele, para que a criança pudesse entender tudo aquilo que foi chamado por um nome maior que todos os nomes. Por isso, nome será dito àqueles que são dignos dele. Perfeito? E aí continua. A partir da luz, que é o ungido, o unigênito, e da incorruptibilidade, que é uma das naturezas de Barbelo, pela graça do Espírito, os 4 luminares surgiram, derivaram do Lurim autoconcebido, e olhavam para permanecer diante dele. E os 3 seres são vontade, pensamento e vida. E os 4 poderes são compreensão, graça, percepção e consideração. Então veja, voltando aqui, vamos ver se eu consigo deixar claro para vocês. Então veja, o incognoscível se diferenciou, essa sua diferenciação é Yahweh, é Barbelo, que por sua vez tem 5 naturezas. Essas 5 naturezas precisam se combinar para gerar tudo aquilo que é invisível com aquilo que é visível. Perfeito? Então, ou seja, nem aquilo que é mais sutil ainda não pode ser criado, porque essas 5 naturezas, esses 5 elementos ainda não conseguem se combinar. Perfeito? Então veja,
para que se possa combinar os 5 elementos, essas 5 naturezas, é necessário, né, que nasça, né, que tenha os 7 atributos, que tenha as 7 ferramentas, que crie 7 leis para modelar esses 5 elementos, que na Bíblia é chamado de 7 rins. Então veja, essa diferenciação de Barbelo, chamada unigênito, ela aparece, ela nasce para modelar, para dar forma. E como ele consegue fazer isso? Porque dentro dele reside 7 atributos, 7 espíritos, que podem então modelar a matéria. E aí ele dá os nomes. Quais são eles? Vou dando aqui pro texto, ó. Quais são os nomes, ó? Os 3 seres são vontade, pensamento e vida. Esses são os responsáveis por modelar toda a parte sutil. Então tudo que você imaginar como sutil, né, mental, que não tem forma, é representado por esses 3 seres, por esses 3 atributos que existe dentro do unigênito. E os 3 poderes são compreensão, graça, percepção e consideração. E os outros 4 são responsáveis pela matéria, seja ela mais sutil, seja ela mais densa. Então veja, o que eu estou tentando dizer para vocês aí. Que Yahushua, né, na condição de unigênito, ele é uma totalidade. Todo pleroma reside dentro dele, certo? Então veja, 3 estados dele, né, 3 atributos dele, servem para reger tudo que há dentro dele, psicológico, sutilmente. Enquanto que os outros 2 é o que representa toda a forma, toda a matéria sutil que existe dentro dele. Então é como se eu pegasse Yahushua, né, dividisse ele, a parte física dele, em 4 partes. Esses seriam os 4 poderes. Enquanto os outros 3 fossem os aspectos psicológicos, os aspectos mentais, que não é possível se ver, é sutil. Perfeito? Então aquele que possui esses 7 atributos, esse sim consegue modelar os 5 elementos e dar forma para a matéria. Aí nós vamos ler o texto para deixar isso mais claro. Essa parte é um pouquinho mais pesada, mas se tiver dúvida, pessoal, por favor, perguntem aí. Ou se tiver alguma consideração a fazer também, sintam-se à vontade, tá bom? E aí nós vamos ver isso na Bíblia. Já. Aí veja, lembra que eu falei que 4 desses são aqueles que modelam a matéria? Esses 4 dos evangelhos secretos são chamados de as 4 luzes. Se você olhar para a Bíblia, ela vai ser chamada de os 4 querubes. Está lá em Apocalipse e está lá em Ezequiel. Veja, não se fala de mais de 4 querubes, fala especificamente de 4. Porque existem, né, 4 triades. Então vamos ler aqui para vocês verem o que eu estou falando. A graça reside no reino eterno do Lumiar Amorzel, que é o primeiro anjo. Existem 3 outros reinos com ele. Então é a primeira triade, ó, graça, verdade e forma. O segundo lumiar é Oriel, que é nomeado no segundo reino eterno. Existem outros 3 domínios com ele. Então tá lá, reflexão tardia, percepção e memória. Terceira triade. O terceiro luminar é Devatai, que foi nomeado pelo terceiro do reino eterno. Existem outros 3 domínios com ele. Compreensão, amor e ideia. E o quarto reino foi estabelecido pelo quarto luminar Eleret. Existem outros 3 domínios com ele. Perfeição, paz e Sofia, o Pish Sofia. Perfeito? Então, se você contar, né, são 4 triades.
Então são 4 triades, 4 vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então significa que temos 12 regiões sob a jurisdição de 4 luminares. Perfeito? Aí o texto continua. Esses são os 4 luminares que estão diante do rim autoconcebido. Esses são os 12 reinos eternos que estão diante dos filhos do grande autoconcebido, os ungidos. E pela vontade da graça do Espírito invisível, os 12 reinos pertencem ao Filho autoconcebido. E tudo foi estabelecido pela vontade do Espírito Santo, através do autoconcebido. Então veja, se nós fôssemos olhar, né, para o pleroma, significa que desses 7 aqui, ó, que nós fizemos essa representação gráfica, o pleroma só existe de fato em 4. Perfeito? Porque são 4 que modelam a matéria. Então, se eu olhasse para o pleroma, eu veria dessa forma aqui, ó. Um ser, né? Aqui, no caso, esse que é Lilith, possui 3 regiões, ó lá, certo? Portanto, é uma triade. Aí temos Devatai, 2, Oriel, 3, Armozel, 4. Então, portanto, está aí o pleroma, as 4 luzes. E cada uma, né, desses 4 polos possui 3 regiões. E cada região, por sua vez, também é governada por um regente. Então, ao mesmo tempo que nós estamos falando de uma região, também estamos falando de uma consciência. Então, veja, só para que vocês consigam conceber o que nós estamos falando. Vamos imaginar o planeta Terra. O planeta Terra, ele é uma região. Mas o que nós estamos falando é que, além de região, existe uma consciência. O mesmo que dizer que este planeta Terra, que é esta região, possui uma mente, possui um governo espiritual. Então, no universo pleroma, nós estamos dizendo que todo o universo pleroma está dividido em 4. No entanto, possui 12 regiões. E nós vamos estudar, já falamos, mas vamos estudar, que possui 6 expressões com 12 regiões, sendo governada por 4. Tá dando para entender? Tá muito embolado? Dúvidas até aí? Quer perguntar alguma coisa, pai? Acrescentar aí? Bom, é que assim, ó, você aí explicou muito bem, né? Mas como os estudos não é só para as irmandades aí, que já tem profundidade nisso, como você falou do filho, né? Quer dizer que tudo veio, tudo isso para o filho autoconcebido, né? Exato. Só que você não falou quem é esse filho autoconcebido para aqueles que vão assistir suas vídeos. Exato. Então, o filho autoconcebido, como o pai citou aí, eu estou tratando do unigênito, do próprio Yalruxo, né? A diferenciação de Barbelo. Esse é o filho autoconcebido. Veja, a palavra autoconcebido é aquele que foi concebido por si mesmo. Então, quando eu falo isso, a condição de filho já deixa de existir. Porque o filho é aquele que foi gerado por outro. Então, por que existe essas duas palavras que são controversas? Porque está se tratando de uma diferenciação do mesmo ser. Então, Barbelo, no estado de 5 elementos, se diferencia na condição de unigênito, de Yalruxo. Perfeito? É igual São João 14, se não me engano, versículo 7, que diz ali, ninguém vem ao Pai, se dão por mim. Exato. O autoconcebido. Exatamente. Eu e o Pai somos um. São João 10, 30. Exato. É isso, não. Pergunta aí, Marisa. Carlos, Tia Tita, Sônia. Não, tudo beleza. Tudo tranquilo. Tranquilo. E já pegaram esses estudos aí, já. Beleza. Mas só que tem um ponto que vai sentir, né? É diferente. Se eu estou fazendo esse adendo aí, ele só tá. Bom, nós temos um outro gráfico aqui. Que ele é bom pra gente entendermos aí alguma coisa. Só um minuto aqui, pessoal.
Não, é que eu acho que a pessoa tá falando. Não, achei que era no Face que mandou. Mas tá ok, ó. Tá indo. Tá indo. Ok. Então veja, eu tenho esse outro gráfico aqui. Trata-se da mesma coisa, da mesma explicação, mas talvez para um seja mais fácil lá e para outros esse seja mais fácil. Então, a ideia eu vou explicar nos dois. Eu acho isso muito complexo. É? Eu acho muito O que complexo. você achar melhor, aí você se identifica, né? Eu vi o Edson Gomes, que ele vai contra no Velho Testamento, sabe? Uhum. Ele fez um gráfico para assim, para as pessoas entenderem, é muito bom. Depois, se quiser, eu posso mostrar no meu Face para você. Beleza. É um gráfico, eu vou dizer, viu? Legal. Assim, não quer dizer que o seu não seja bom. O seu é Oi. muito complexo, né? Aumenta mais um pouquinho. Aumentar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Melhorou aí, não? Dá pra ouvir? Tá a mesma coisa. Não aumenta mais não, mas... É, eu acho que eu já tô no... Eu estou com o Carlos, mas eu estou ouvindo muito bem. Eu também estou ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Aumentar o grave no vídeo. Ah! Pera aí, eu vou aumentar, vou aumentar. Ah, ok. Eu já vou aumentar. Tá, pera aí que eu já aumento. Veja. Então, ó, falando aqui desse gráfico, a parte branca aqui, nós chamamos de o imanifestado, do invisível e cognoscível, certo? A sua diferenciação, por sua vez, que é barbelo, que é alvo, está representado por esse amarelo, perfeito? Então veja, tudo que existe, seja aqui o pleroma, ou seja o caos, né? Está aqui a região de Artabote, Etsabaote, está aqui em preto, ela existe dentro de barbelo, certo? Eu vou dar um zoom aqui para facilitar para vocês aqui. Então, barbelo, se você olhar aqui, ó, ela está representado como os 5 elementos, tá vendo? Coloquei aqui previsão, distributibilidade, vida eterna, verdade e barbelo, certo? Então, toda essa parte amarela, ela está dividida em 5. No entanto, como nós explicamos, são 5 naturezas, então era necessário, né, que ele se diferenciasse novamente e criasse leis para modelar essas 5 naturezas, e então criar matéria. E aí nasce então, ó, o unigênito, não é isso? Que aí é o Yahushua. Aqui está Cristo, vocês consideram, tá? Perfeito? Ele, por sua vez, eu tentei fazer aqui uma estrela de 7 pontas, para representar que nele reside os 7 Uruhins, os 7 espíritos, perfeito? Ó? Aí tá lá, vida, pensamento, compreensão, prudência, percepção, graça e vontade, que é o que está lá no texto de João. E através dessa diferenciação do unigênito de Yahushua, nasce então o pleroma. Beleza? Tá dando para ver aí? O pleroma, por sua vez, está dividido em 4 governos, tá vendo? Que é a primeira luz Armozel, a segunda luz Oriel, a terceira luz Devatai, quarta luz Elérite, certo? E cada uma dessas aqui, por sua vez, é uma triade, certo? Então lá, graça, verdade, forma, concepção, percepção, memória, compreensão, amor, ideia, perfeição, paz e sabedoria. Então o pleroma, né, ele está dividido em 4 governos, que por sua vez são 12, porque cada um dos 4 governa 3, certo? E aí que acontece, né? Ou seja, voltando aqui ao assunto principal. Então, para modelar os 5 elementos, é necessário, né, que o regente possua esses 7 atributos. E quando ele possuir esses 7 atributos, 4 desses 7 já são aqueles que modelam a
forma. Então, tudo aquilo que é material, não importa que seja um material sutil, está dentro dos 4 que pertencem ao 7. E muito embora nos evangelhos secretos esteja sendo chamado de 4 luzes, na nossa Bíblia esses mesmos 4 vão aparecer como querubins. Beleza? Estão entendendo aí ou não estão entendendo? Tudo tranquilo. Então, beleza. Então, agora nós vamos ver aqui na Bíblia, para que vocês entendam, tá? Tá o texto aqui em Apocalipse. Tá dando para ler aí? Quer que dá mais um zoom? Dá para dar. Aí ficou ótimo. Então veja, aí como título lá eu coloquei, ó, os 7 espíritos de algo, ou os 7 espíritos de Elohim, os 7 atributos que modelam a matéria. Aí coloquei lá, 7 chamas de Zoroastro. Por que eu coloquei isso? Porque nós vamos ver que esse número 7 e que essa condição de ter 7 para modelar a matéria, ela aparece em muitas culturas, porque é um padrão estabelecido para se modelar os 5 elementos. Caso contrário, caso você não tenha esses 7 atributos, é impossível combiná-los e modelar os 5 elementos, as 5 naturezas de Barbelo, perfeito? Aí está escrito lá, ó, Apocalipse 4, versículos 5 e 6. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são 7 espíritos de Elohim. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Então veja, que diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, dos quais são os 7 Ruha-Ulu rins. Então veja, só para que vocês entendam aí. Aqui na visão, né, João, isso aqui está na Bíblia comum, Apocalipse lá, beleza? E João, ele vê sobre um trono, né, representando aí Yahweh, né, na sua totalidade, claro, uma representação gráfica. E diante desse trono existia 7 lâmpadas, e aí no texto ele mesmo esclarece que aquele que estava no trono possuía 7 lâmpadas, e essas 7 lâmpadas, na realidade, eram 7 Ruha-Ulu-rins, os 7 espíritos de Ulu-rins. Ou seja, aquele que comanda, aquele que é o topo, ele possui esses 7 atributos. Por quê? Porque sem esses 7 atributos não é possível modelar a matéria. E continua, Apocalipse 1, versículo 4. João e as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele, isso aí e ao Ruxo, né, falando com ele. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Mais uma vez vinculando esses 7 atributos, esses 7 espíritos, pertence àquele que está no trono. Aí continua, ó, Apocalipse 5. E disse-me um dos anciões, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir e desassar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos do Elohim, enviado a toda a terra. Então veja, aqui mais uma vez está falando, né, que o cordeiro que foi digno de desatar os selos, ele possuía então 7 pontas e 7 olhos, né? E essas 7 pontas e 7 olhos, ou seja, aquilo que estava nele, são os 7 espíritos de Elohim, ou seja, os 7 atributos.
Por quê? Porque esse cordeiro que é Yahushua na condição de unigênito é aquele que modela a matéria, perfeito? E diz mais, enviados a toda a terra. Se você pegar no grego, essa palavra terra vai dar cosmo, ou seja, esses 7, eles estão enviados, eles estão presentes em todo o cosmo, em todo o universo, beleza? Aí o texto continua. Aí agora nós vamos para Isaías. E o espírito de algo repousará sobre ele. Aqui é uma profecia do Messias, né? E da raiz de Jessé voltará um rebento, papapá. E aí tá falando, né? Quais são as características desse Messias que viria. Isso aí lá em Isaías, no Velho Testamento. Diz que sobre ele estaria o espírito de algo ressobrará sobre ele. Então, o espírito de sabedoria, que é Rokma, né, em hebraico, 2. E de entendimento, que é Binah, 3. O espírito de conselho, que é Etzá, 4. O de força, 5, que é Geburá. O espírito de conhecimento, que é Daat, 6. E o espírito de temor é Yahweh, que é Yerá, dá 7. Então a profecia aqui está dizendo, né, lá em Isaías, que o Messias que viria teria esses 7 atributos dentro dele. Então, os 7 rins na realidade são 7 atributos. E esses 7 atributos são aqueles que é capaz de modelar os 5 elementos, seja para modelar a matéria, seja para modelar a essência. Beleza? Aí, ó, nós vamos ver, né, que tudo isso, esse padrão, também aconteceu aqui no caos. Samael e Artabote, ele não tinha esses 7 atributos. Então ele teve que improvisar. E o texto vai explicar para nós como foi que ele improvisou. Porque senão, jamais Samael conseguiria, né, modelar este universo inferior aqui no caos. Vamos ler aqui. E Artabote é o primeiro governante, que tomou o grande poder de sua mãe. Então ele deixou e se afastou do lugar onde ele nasceu. Ele assumiu o controle e criou para si outros reinos, com um fogo luminoso que ainda existe. Ele acasalou com a inconsciência e nele produziu autoridades para si mesmo. Aí ele vai falar aqui de 12. Ó. O nome do primeiro é Atote, do segundo é Armas, do terceiro Calila, o quarto é Abel, o quinto Adonais, o sexto Caim, o sétimo Abel, o oitavo Abicente, o nono Yoel, o 11º Milcher, o 12º Beliassa, o Belial. Beleza? Aí, então veja. Então ele não tinha o 7, perfeito? Então, primeiramente, o que ele fez? Ele se dividiu, né, em 12. Certo? Então criou-se os 12 arcontes aqui do caos de Samael, porque ele não tinha em si esse 7 para poder já sair modelando a matéria. Aí ó, veja o que aconteceu. E Artabote estacionou os 7 reis, um para cada esfera no céu, para reinar sobre os 7 céus, e 5 para reinar sobre a profundidade do abismo. Então se você contar 7 com 5, você vai chegar no número 12, né? E ele compartilhou seu fogo com eles, mas não revelou o poder da luz que havia tomado para a mãe, pois ele é uma escuridão ignorante. Então veja, aqui embaixo vai ficar mais claro, né? Vai explicar melhor sobre isso. Então veja, Samael, ele não tinha, né, esses 7 atributos, esses 7 espíritos. Então o que foi que ele fez? Ele se dividiu em 12, emanou 12 regentes, 12 arcontes, dentre os quais Sabaote é um, e nomeou 7 para ser esses 7 atributos, porque ele mesmo não tinha em si mesmo como o unigênito, como Yahushua, perfeito? Então o que ele fez? Ele se dividiu em 12 e nomeou 7, ok? Nós vamos ver, vamos aprender que 7 são a causa, dentro das leis da física, 7 são a causa e 5 são efeito. Quando nós chegarmos na parte da ciência, nós vamos explicar sobre isso.
Legal? Veja, aí o texto continua. Quando a luz se misturou com a escuridão, fazia a escuridão brilhar. Quando as trevas se misturam com a luz, diminui a luz e se tornava nem luz nem escuridão. Mas sim, aqui no texto está escuridão, mas se você pegar outras traduções vai estar penumbra, que é aquilo que é um meio termo, né? Este governante sombrio tem 3 nomes. O primeiro é Artabote, o segundo é Sarco, o terceiro é Samael. Ele é perverso em sua inconsciência que está nele. E ele disse: eu sou o Lurim, e não há outro Lurim além de mim, pois ele não sabia de onde vinha sua própria força. Aí veja. Aí aqui que está o X da questão, ó. E os governantes criaram 7 poderes para si mesmos. E os poderes criaram 6 anjos cada, até haver 360 anjos. Vai ter tradução que vai ter uns 5 aqui, mas o número correto é 360. Você pode pegar em outros livros e comparar. Estes são os nomes e as aparências correspondentes. Aí veja, aí ele vai falar que eles, né, esses dos 12, ele nomeia 7. Por que ele nomeia 7? Porque ele precisava modelar a matéria. Olha lá. O primeiro é Atote, ele tem a cara de ovelha. O segundo é Eloás, tem um rosto de um burro. O terceiro é Astafaz, tem um rosto de hiena. O quarto é Ial, tem um rosto de uma cobra com 7 cabeças. De algumas traduções está dragão. O quinto é Sabaote, ele tem um rosto de uma serpente, que está cobra. O sexto é Adonim, tem um rosto de um macaco. O sétimo, Sabataios, tem uma face de fogo flamejante. Esta é a natureza da semana. E Aritabote tem muitos rostos, mais do que todos esses, para que ele pudesse mostrar o rosto quando estivessem entre os serafins. Ele compartilhou o fogo com eles e dominou por causa do poder glorioso que ele tinha da luz da mãe. Por isso ele se considerava Lurim e desafiava o lugar de onde vinha. O seu pensamento que ele uniu os 7 poderes com as autoridades que estavam com ele. Quando ele falou, estava feito. E ele nomeou cada um dos poderes, começando pelo mais alto. Aí começou lá. O primeiro, bondade, está com Atote. O segundo, premeditação, está com Eloás. O terceiro, divindade, está com Astafaz. O quarto, senhorio, está com Ial. O quinto, reino, está com Sabaote. O sexto, ciúme, está com Adoim. O sétimo, que é compreensão, está com Sabataios. Então, se você for ver, ó, né, dentre os 12, né, Aritabote nomeia, então, 7, para funcionar como 7 atributos. De tal maneira que, fazendo isso, ele consegue, então, modelar agora a matéria. E a partir deste princípio ele cria este universo aqui inferior. Perfeito? E o próprio texto vai falar, ó, cada um tem uma esfera no seu próprio reino, né, tem um domínio. Eles foram nomeados após a glória acima, pela destruição dos poderes. Embora os nomes dados a eles por seus criadores fossem poderosos, os nomes dados após a glória acima trariam a sua destruição e perda de poder. É por isso que eles têm 2 nomes. Então veja, muito embora, né, eles sejam a representação dessas naturezas, para eles isso é uma condenação, que eles foram aí improvisados, né, para ser esses 7 atributos. Aí tá lá, e Aritabote organizou tudo conforme o padrão dos primeiros reinos que havia surgido, para que ele pudesse criar tudo de forma incorruptível. Não que ele tivesse visto os incorruptíveis, antes o poder neles está, que havia tomado sua mãe, produziu um padrão da ordem mundial. Então veja, a maneira com a qual Aritabote criou, né, o universo foi similar, ele seguiu, esse aqui é um rascunho, né, ele seguiu o padrão que existe no Pleroma. Então, como ele não tinha os 7 atributos, ele teve que improvisar, se dividiu em 12, e dentro dessa sua divisão ele nomeou 7 para funcionar como 7 atributos. E como ele havia roubado, né, o poder de Príncipe Sofia,
ele tinha uma noção de como o que era necessário para modelar, né, a matéria, os 5 elementos. Ok? Aí agora a gente vai começar a estudar aqui sobre os querubins. Então veja, até agora o que nós falamos, só para tentar deixar esclarecido, é que os 7 espíritos de Elohim, os 7 espíritos de Deus, como está na tradução, na realidade são 7 atributos pela qual é necessário, né, que o regente possua para poder modelar a matéria, para poder criar através dos 5 elementos, ok? Se o regente não possuir esses 7 ruins, de maneira alguma ele consegue então manipular aí os 5 elementos, criar, combinar as 5 naturezas de Barbelo. Então, esse padrão vem desde o unigênito, desde Yahushua lá em cima, e é seguido inclusive por Yaldabaoth. Ele, por sua vez, não tinha esses atributos, então ele improvisou. E quando falamos de Yahu-Sabaoth recebeu esses atributos. Mais na frente nós vamos ler sobre isso. Mas ele recebeu esses atributos e ele segue, né, o seu universo, lá na 7ª dimensão, segue o mesmo padrão do Pleroma, muito embora seja inferior. Tá ok? E aí agora nós vamos estudar, né, sobre os querubins. Lembra que nós lemos lá que o Pleroma, né, a parte física, a parte material, ela está contida, né, dentro de 4 atributos dos 7, não é isso? Não são 4 que modelam a matéria, os evangelhos secretos chamados de 4 luzes. Nós vamos ver que na Bíblia, sempre que mostra um regente, vai mostrar 4, e esses 4 são chamados de querubins, beleza? Então, querubins é uma referência a essas 4 luzes, essas 4 triades, esses 4 governos, né, que governam 12 regiões sobre qual o universo, que tem 6 expressões, estão locados. Beleza? Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, me corrija aí, eu vou mais devagar, tá? Então, nós vamos ler lá em Ezequiel, capítulo 1, do 4 ao 23. Beleza? Olhei e eis um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como a cor de ambar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como as plantas do pé de uma bezerra, e luziam como a cor do cobre polido. E tinham as mãos dos homens debaixo de suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Então veja, até aqui Ezequiel, né, viu 4 seres. No entanto, esses 4 seres tinham 4 rostos, dentre os quais agora ele vai explicar aí. E ele tinha a silhueta como se fosse de um homem, no entanto com 4 asas, não é isso? E os pés eram de bezerro. Aí ele continua. E os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas umas às outras, como se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E as semelhanças dos seus rostos era como o rosto de um homem. E do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão. Do lado esquerdo, todos os 4 tinham o rosto de boi. Assim como... E todos também tinham o rosto de águia, todos os 4. Então tinha rosto de homem, tinha rosto de leão, tinha rosto de boi e rosto de águia. Então nós estamos falando, né, de 4 seres com
com 4 faces. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra. 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava diante de si, para onde os espíritos haviam de ir, iam, e se viravam quando andavam. E quando a semelhança dos seres viventes, e seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com aparência de lâmpada. E o fogo subia e descia entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam, e a semelhança de um clarão relâmpago. E os seres viventes que haviam uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes. Um para cada um dos 4. Então, veja, deixa eu dar uma parada aqui. Aqui tá esses 4 aqui que nós estamos citando, que são 4 querubes, o texto deixa claro lá na frente. Está se tratando, né, dos 4 que representam o reino de Al-Sabaoth. Veja, diz que sobre cada um existia uma roda, logo são 4 rodas, né, similar àquele gráfico que nós fizemos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Lembra? Nós falamos que são 4 luzes e fizemos 4 esferas aqui. Porque cada esfera aqui está representando, né, um governo, uma triade. Mas claro, de um universo único, né? Não está se falando de um outro universo, né? Peraí, aqui, acho que é aqui mesmo que eu parei. Então, esses 4 querubes representam aí os 4 governos de Al-Sabaoth, também possui os 7 Iruhins, os 7 atributos. E desses 7 atributos, os 4, né, que são esses 4 querubes, são o que representa toda a forma do universo da 7ª dimensão. E aqui é uma representação gráfica desses 4, que são também 7. Perfeito? Aí continua, ó. O fogo subia e descia entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e o fogo saía relâmpagos, e os seres viventes corriam e voltavam. Até aqui eu já li, perdão. E o aspecto das rodas e a obra delas era como a cor do berílio, que é verde, né? E as 4 tinham a mesma semelhança, o seu aspecto e a sua obra. E era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas andavam pelos 4 lados, não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que faziam medo. E esses 4 tinham suas cambotas cheias de olhos ao redor. E quando andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, iam. Para onde o espírito tinha de ir, as rodas se elevavam de frente deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Então veja, mais uma vez, aquele ser era uma representação gráfica. No entanto, a roda estava vinculada a eles. O texto deixa isso claro. Ou seja, aquele ser, aquela representação espiritual também é um estado físico. Um exemplo que nós demos da Terra, que é uma região que possui uma consciência. Então aquele ser que ele viu, aquele querube que ele viu de 4 rostos, né? Ele era, né, uma representação gráfica do governo espiritual. No entanto, eles eram toda uma região, representada aí pela esfera. É o que o texto diz aqui. E o espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de frente deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas, ou seja, aquele ser estava vinculado às rodas. Andando eles, andava ela, parando eles, paravam elas, elevando eles da terra. Elevavam-se também as rodas de frente dele, porque o espírito do ser vivente estava na roda. E sobre a cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com aparência de cristal terrível, estendido por cima das suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que cobriam o corpo de lado, e cada um tinha outras 2 asas, que cobriam do outro lado. Então veja, o texto aqui, né,
mostrando, tem gente aí, irmãos, né? Tem uns irmãos que tentam falar que isso aqui é uma nave espacial. Eu não vejo dessa forma. Para mim, né? Isso aqui é uma representação gráfica, né? Desses quatro governos que regem ali Yahweh Sabaoth. Quando formos falar, né, do unigênito, aí é similar, mas muda. Não são 4 assim, são 4 animais. Mas vai mostrar rosto de homem, rosto de águia, de boi e de homem, né? Leão de homem. Perfeito? Vamos continuar aqui. Se tiver dúvida, pode me parar aí, pessoal. Mas vamos lá, Apocalipse 4, do 6 ao 9. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha um terceiro animal, com rosto de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de perto de si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é Yahweh Elohim, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra, ações e graças, que estavam assentados sobre o trono, e ao que vive para todo sempre. Então veja, aqui, né, João está no texto, teve uma visão, ou seja, uma representação gráfica da totalidade. A totalidade, por sua vez, né, Yahweh, estava sendo representado como assentado no trono. E esses 4 estavam por diante. E aí cada um tinha, né, uma semelhança do homem, outro de leão, outro de boi e outro de águia, né? E são o que? Justamente 4. E lá em João, quando nós lemos, né, são 4 que? Luzes, ou seja, os 12 estão divididos em 4 governos. Então esses 4 animais estão representando, né, esses 4 também. Também são os 4 querubes, representando quem? Armozel, Oriel, Devatai e Eleret. Interessante ainda que fala que eles têm 6 asas. E o pleroma tem quantas expressões? 6 expressões. Assim como esse universo tem quantas expressões? 6 expressões. O de Al-Sabot, quantas expressões? 6 expressões. Então, tudo o que João viu é uma representação gráfica de todo um universo. No caso aí, o pleroma. E esses 4 animais representam as 4 luzes. Armozel, Uriel, Devatai e Eleret. Perfeito? Que são também, né, 4, né, dos 7 atributos. Beleza, irmãos? Deu para entender até aí sobre os querubes, sobre as 4 luzes? Alguma dúvida a respeito disso? Sônia? Não, até agora tranquilo. Muita informação aí, Sônia. Sônia? Estou entendendo. Beleza, qualquer coisa pode perguntar aí, tá bom? Ok. Veja, agora nós vamos ver que tudo isso que nós falamos, dentro da Bíblia e dos Evangelhos Secretos principalmente, existe também em outras culturas, com nomes diferentes, mas se tratando da mesma coisa. Então agora nós vamos navegar, né, em algumas outras culturas, para a gente ver que tudo isso que nós estamos falando é uma verdade universal, está presente em tudo, é um padrão que existe, ok? Então vamos lá. Esse texto aqui a gente até começou a ler, mas ele está mais robusto agora. Então veja, a palavra chakra é um termo romanizado do chinês que significa chi ou ti, como alguns falam. Trata-se de 7 órgãos sutis existentes no corpo que distribuem energia vital para todos os corpos.
Essa energia vital está ligada ao espírito, gota de luz, para nós é o Roshahim. Para aprender a energia vital, ou espírito, ou chispa, ou gota de luz, como nós pregamos, Samael modelou um corpo com esses 7 atributos de Elohim, ou seja, com 7 atributos que modelam 5 elementos. Por isso a gota de luz habita nesta pobreza da forma humana. Por isso somos feitos à imagem de Elohim. Bom, isso aqui nós vamos destrinchar um pouco mais na frente, porque tudo isso que nós estamos mostrando é para mostrar para vocês, né, qual é o diferencial do ser humano. Por que nós somos tão especial? Porque nós fomos feitos à imagem de Al, a imagem de Elohim. Portanto, em nós, né, quando Samael nos construiu, ele colocou em nós os atributos, as ferramentas para modelar os 5 elementos. Portanto, em nós existe, né, esses 7 atributos para modelar os 5 elementos. E é único e exclusivamente por isso que a gota de luz pode habitar em nós. Mas na frente a gente vai destrinchar isso dentro das escrituras. Mas voltando aí às outras culturas, para que vocês vejam que os termos que nós estamos usando aqui só muda o nome, mas está presente em muitas e muitas e muitas culturas. Então, ó, existem outros termos usados em outras culturas para falar desses órgãos e dessa mesma energia. Portanto, chakra é igual a ki, que é igual a chi, que é igual a áurea, que é igual a ba para os egípcios, que é igual a gota de luz, que é igual a ruha, que é igual a espírito. Então, basicamente, quando você fala da energia chakra e não dos órgãos chakras, é o mesmo que você dizer, né, da gota de luz ou do ruha que existe em nós, a energia externa, é uma energia pessoal que existe dentro de nós. Alguns chamam também de energia da vida ou energia vital, perfeito? Então é uma energia independente que cada um tem, não se refere à energia que permeia todo o universo, porque é a nossa gota de luz, a nossa partícula de um universo que está além desse, perfeito? Então se você estudar em todas essas outras culturas, seja Ba no egípcio, seja Áureo, seja Xi, você vai chegar a essa conclusão, que trata-se, né, de uma energia pessoal que é além deste universo, a energia que cada um de nós temos. Então, quando você, né, lá na frente nós vamos estudar sobre os órgãos, né, que manipulam os chakras, né, chamado de chakra, que manipula essa energia. Mas se você conseguir desenvolver, não é isso, manipular essa energia interna, automaticamente você consegue modelar a energia que está externa, que são o quê? Os 5 elementos. Nós já vamos falar disso. Pergunta? Você, na realidade, falou das 7 naturezas, né? Perfeito. 7 naturezas que está em Elohim. Então você usou o termo aí, Elohim. Perfeito. Só que o Elohim é um título atribuído a qualquer deidade, né? Uhum. Qualquer divindade, né? Mas quando você falou Elohim ali, as 7 naturezas, para modelar e trazer à tona as emanações que é o pleroma, perfeito? Uhum. E depois também, consecutivamente, o resto, né? Depende. Você, na verdade, mostrou que esse Elohim, você quer dizer que é Yogucho, é isso? Exato. Então veja, o senhor citou aí, por que você usou o Elohim? Não falou espírito de algo, você não por indicou exemplo. quem é Exato. o sujeito. Exato. Por que eu não indiquei? Veja, esses 7 espíritos de algo, ou 7 espíritos de Elohim, como eu coloquei, eles são 7 atributos necessários para modelar as matérias. Samael, por sua vez, quando ele aparece aqui no caos, quando ele surge no caos, ele não tinha, então ele improvisou. Ele emanou 12 e desses 12 ele nomeou 7. Então, mesmo que seja um improviso, ele acabou possuindo, né, artificialmente esses 7 atributos. Entendi. Então, por isso eu usei o Elohim. Mas assim, eu quero que você, na verdade, indicasse o sujeito.
esse sujeito aí que está indicando através de um título que pode ser atribuído a qualquer outra deidade, divindade, é Yalbucho? Sim, lá em Apocalipse sim, em Ezequiel Sabaote. E nos Evangelhos Secretos lá atrás, Não, mas esse Samuel. aí que você acabou de falar. Não, esse que eu acabei de falar está no ser humano. Nós temos essa energia, que é a gota de luz. Mas não. Ah, não. Entendeu tudo bem. Vamos lá. Bom, veja. Para quem conhece, né? Isso aqui é o símbolo, né? Do taoísmo, lá do hinduísmo, do infinito. Perfeito? Representa o universo. Então, quando eles querem descrever o universo, você vai ver esse símbolo. Tem muito colar, muito emblema com esse símbolo aqui. Ele é bem comum. Tatuagem. Mas nesse símbolo, interessante que o símbolo que representa o universo é na realidade composto. Cada parte aqui desse símbolo representa para eles um elemento. Então eles acreditam que o universo é formado por esses 5 elementos. Então é uma escrita, né, codificada. Então cada trecho desse aqui, ó, representa um elemento para formar o universo. Então tá lá, ó. Esse pinguinho aqui é o éter, ó, tá vendo? Aqui é o ar, ó, certo? O fogo tá aqui embaixo. Essa outra parte aqui representa a água. E essa aqui, né, que parece um O, representa a terra. Então veja, no hinduísmo, no taoísmo, prega a mesma coisa, que o universo é formado por essas 5 naturezas, por esses elementos. E para simplificar, eles se unem, né, dos estados da matéria que conhecemos para explicar isso. E aí veja, da mesma forma que os hinduístas, né, chamam esses 5 elementos, né, existem outras nomenclaturas usadas aí, e ele tem os nomes de, tá vendo? Plin, Din, Klin, Sin, Rin, né, para cada estado aí. Existe uma nomenclatura, né, para falar, né, da energia que permeia os 5 elementos, até porque a matéria que nós conhecemos, né, já são essas 5 naturezas moldadas. Então, por trás de toda, né, esses elementos que conhecemos, é pregado, é acreditado por outras culturas que existe uma energia primordial em cada estado da matéria. Por exemplo, no fogo tem uma energia, no estado sólido, na terra, na água e assim sucessivamente. E aí, você manipulando essa energia, você consegue criar coisas. E aí essa energia, né, que para nós é barbelo, são as 5 naturezas e tem vários nomes dependendo de cada cultura. Por exemplo, para os polinésios, né, entre os druidas, o termo é mana, encontrado em muitas culturas. Trata-se da energia existente em todas as coisas, ou seja, os 5 elementos de maneira sutil. Portanto, é capaz, né, de usar os 7 atributos da energia vital, consegue moldar os 5 elementos em seu entorno, transformando esse mana em magia, objetos e etc. Então, ó, para os polinésios, para os druidas, a palavra é mana. Para os egípcios, essa energia externa, né, dos 5 elementos se chama Ka. Para os japoneses se chama Reiki, né? E para os sânscritos se chama Prana. É igual aos 5 elementos. Perfeito? Pode fazer uma pergunta aí? Pode, pergunta aí. A pergunta é o seguinte: de acordo com o que você descreveu aí, primeiro você falou das 7 naturezas, vou identificar o sujeito, tá? De Augusto, perfeito, não? Perfeito. E porém Samael, na realidade, ele pegou e criou de uma maneira menos utilizada, falsificada, sei lá, tá?
que na realidade é conhecido como chakra, tudo bem. Perfeito? Beleza. Só que depois você falou dos 5 elementos que está relacionado a Babelo. Perfeito. Perfeito ou não? Aí você mostrou lá em cima, mostrou Babelo, depois você veio cá para o caos, cá para Maim, Exato. onde está Yahweh Sabaote, que também está relacionado a Samael, perfeito ou não? A Yahweh, entendeu? Aí você mostrou que essa língua, ela é universal. Exato. É um conhecimento universal, é uma língua universal, que deram os nomes diferentes para atribuir esses 5 elementos que não deixam de ser Babel menos utilizada aqui no caos. É isso? Exatamente, isso mesmo. E como nós somos a imagem, né, de Urim, a imagem de algo, nós possuímos esses 7 atributos. E quando nós movimentamos a nossa gota de luz através desses 7 atributos, a gente consegue mexer nesses 5 elementos. Que é o Agora próprio vem a elemento. pergunta principal. O conhecimento, você mostrou que é universal. Perfeito. Então, aí não tem segredo nenhum, porque em qualquer cultura você vai achar isso. Exato. Ah, rei, é Tim, é Shin, é chakra, romano, todos eles tinham esse conhecimento. Perfeito. Babel, todos esses negócios. Só que nenhum deles, com exceção das irmandades primitivas, tinha consciência que todos esses valores estavam encarnados de forma física, corpórea, aqui nesse planeta Terra, que nós chamamos de Onrujo. Perfeito ou não? Perfeito. Deu para entender? Agora, a pergunta que não quer calar é, o que é? E o Ruxa começa exatamente seus 28, 30 anos mais ou menos, o seu ministério, seus 28 anos, vamos colocar assim, tá? Seu ministério. Aí dá continuidade pelas irmandades primitivas. Certo. Aí até aí tem conhecimento que o Ruxa todos esses valores dessa linguagem universal. Certo. Aí chega em 325, através do Concílio de Nicéia, da nossa era comum, porém o imperador Constantino Máximo, na verdade com mais os 318 bispos, traidores da Irmandade Primitiva, funda a Igreja Católica e extermina a Irmandade. Ou seja, esse conhecimento, ele não foi difundido para essa humanidade que tem essa linguagem universal. Certo. E o Ruxa está começando agora conosco. E muito poucos irmãos, ou quase nada, têm essa consciência. Eu pergunto, qual é a maneira de você ver daqui para frente? Você acha que aos poucos as irmandades vai ter o conhecimento dessa linguagem universal e identificar nela em acústico? Sim, respondendo a sua pergunta, com certeza, né? De acordo com o Apocalipse de Pedro, lá em Nag Hammadi, esse tempo de erro, né? Que foi apagado todos esses conhecimentos, a partir do ano 300 em diante, ele já está predeterminado para ser findado. E todos os pequenos, né? Inclusive os mais humildes, terão acesso a todo esse conhecimento, é profético. Então, com certeza, exato. Então, com identificarão em honra. Exato. Então, com certeza, todos esses vão adquirir esse conhecimento. Creio que nós, né, já fazemos parte dessa profecia e que já está começando a se cumprir, né? Perfeito, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguém não entendeu sobre os 7 espíritos, sobre os 5 elementos, sobre os 4? Alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Tranquilo. Beleza. Então agora, irmãos, eu vou continuar mostrando para vocês em outras culturas que esse padrão, né, seja de 7, seja 5
ou seja, 4, né? Que são os 4 querubes, ele é universal, ele aparece em outras culturas. Então, da mesma forma que nós falamos do Pleroma e de Arro Sabaote, aqui em Samael também é um modelo, é um rascunho desse padrão que existe, que é universal, né? Então, veja, ó, no zodíaco grego existe o que se chama de signos fixos, pois os mesmos são fixos, enquanto os demais variam com a época do ano. Curiosamente, obtemos o número 4, similar aos querubins, mencionado na Bíblia. Então veja, ó, se você for lá para o zodíaco grego, né, você vai ver algo assim. Então, se você for lá para o zodíaco grego, você vai visualizar algo assim. Ele vai pegar, né, o nosso planeta Terra, né, e vai dizer que nós somos permeados, rodeados de 12 constelações. No entanto, lá da região da Grécia, né, eles acreditam que desses 12, 4 são aqueles que comandam os demais. Então 12 dividido por 4, automaticamente você vai chegar no número 3. Mais uma vez nós caímos em 4 triades, que é o número 12. E sendo que esses 4 seriam os principais. Aí nós vamos ver esses signos fixos, né, que eles chamam, que é touro, peixes, acho que escorpião, deixa eu olhar aqui, peraí. São os 4 cardeais. São fixos. Fixos. São, olha lá, ó. Vou botar lá, aquário, touro, leão e escorpião. Esses são os 4 signos fixos, ou seja, em qualquer época do ano, em qualquer estágio, né, esses 4 está valendo. No entanto, os demais vai depender do dia, da época do ano que você vai conseguir visualizar as outras constelações. Somente esses 4 são fixos. Então, para eles, né, o governo espiritual também estava dividido em 4 triades. Então, trazendo para Samael, nós vamos ver já no chinês, já. Podemos concluir, não é isso? Que também existe 4 querubes do lado de Samael. Ou seja, os 12 também estão agrupados, divididos em 4, assim como lá no Pleroma está dividido em 4 triades, né? No caso aqui em Samael, pelos gregos, ele dá como aquário, touro, leão e escorpião. Perfeito? Pode falar. É possível fazer uma pergunta? Claro. Assim, quando você mostra essa regra zodiacal aí, você está mostrando um grego porque é o mais conhecido, né? Isso. Perfeito ou não? Perfeito. Você está falando de maneira metafórica, né? Porque assim, é acreditado por eles, e hoje é provado pela astronomia, hoje, já pesquisei e mostrado a astronomia, que existe o quê? O nosso planeta Terra, com a nossa Lua, faz a translação em 365 dias em torno do Sol. Certo. Isso, ela circula esses 12 signos do zodíaco, que no fundo você está mostrando metaforicamente como os 12 As 12 constelações. as 12 pleroma, que em outras palavras seria os 4 querubim, perfeito, não? Perfeito. Tá certo? Só que é mostrado também que em 25 mil anos e 25.800 anos, também o nosso sistema solar, ele faz uma translação nesse ciclo do zodíaco também. Exato. Já vamos chegar lá. Igual a sua pergunta. Então veja, aqui esses 4, né, que são os fixos, né, são considerados os principais. No entanto, né, como o pai citou ali dos 25 mil anos, eles marcam as eras através desses 12 regentes. Então, em cada época, né, é marcado por um regente, não é isso? A gente está na época, acho que eu gosto de peixes, né?
Teve a era de touro e teve a outra Não, de... peraí. Vamos colocar. O Ó. aquário. Que eles têm. Nós tivemos, no tempo de Foi touro. Moshe, nós tinha touro. No tempo de Moshe, Ares. Aí no tempo de Elrus, que é a igreja católica, melhor, dominou, na verdade, o regente de peixe, que é pista. Sim. Entendeu não? Agora nós vamos para um próximo regente, que é aquário. É essa que está batendo na minha cabeça. Então, Elrus vai ser reconhecido por uma língua universal como essa representação mundial na era de aquário? Essa pergunta eu não sei responder, não. Se é nessa era, se é na próxima. Ah, mas a gente começou agora. Pode ser que seja. Boa sua pergunta. Você vê 2.180 anos? Mas de Moisés para Elrus, que tem 2.180 anos? Não. Moisés ele entrou, né? Ele levantou na era de Pispe. Está um pouco atrás dele. Mas ele manifestou na era de Pispe. Assim como a igreja católica, ela manifestou em 305. Ela entrou na era de peixe. Mas não significa que ela começou a era de peixe. Já está em aquário. Só que nós estamos começando a era de aquário. É isso que eu quero viver, entendeu? E o Ruxo está vindo à tona para o mundo na era de aquário. De aquário. É isso que eu quero dizer. Tudo que você está falando que vai reconhecer através lá de Kefas ou Cafos, né, que é Pedro. Sim. Então está acontecendo agora, entendeu? Não? Entendi. Né? Irmãos, já são 10h20. Vocês seguram comigo até 10h30, pode ser? Só para eu finalizar aqui, aí, beleza? Só para eu finalizar esse tópico aqui para dar sequência na próxima aula. Então, maravilha. Então, ó, 12 arcontes, 12 tribos, 12 zodíacos. Os 4 querubins, chamados de 4 triades, pois cada um deles se divide em 3, isto gera um padrão de 12 partes. Esta lei se aplica no universo de Samael, no megaverso de Sabaoth e no gigaverso que é o Pleroma. Começando pelo caos, tá pequeno, né? Melhorou? Começando pelo caos, segue o nome dos arcontes. Então o caos, né, aqui de Samuel está dividido em 12. Lá em João dá esses nomes. Então Atote, Armas, Calila, Abel, Adonaios, que agora é morte, Caim, Abel, Absence, Iobel e Belial. Essa mesma simbologia vemos no zodíaco grego, onde se divide, né, a visão do universo em 12 partes. Eles acreditam que o universo trata-se de uma grande abóbora e que, portanto, sua elipse teria 360 graus. Portanto, eles dividem elas, né, em 12 partes de 30 graus. E marcam cada 30 graus, né, a cada 30 graus eles marcam uma constelação para dar os 360. Né? Lembrando que no zodíaco trata-se de 12 constelações que variam a sua posição em relação à hora do dia do ano marcado, assim a nossa rotação em volta do Sol. Então essa daqui é dos gregos. Agora vamos para os chineses aqui, ó, desses bichão aqui, tá vendo? Olha lá, ó, os 4 querubins dos chineses é assim, ó, tartaruga com um rabo de serpente, um tigre, esse bicho que parece uma fênix, mas tem um outro nome, eu não me lembro agora, e esse dragão. Então, ó, o zodíaco chinês é interessante. É mais interessante do que o zodíaco grego. Eles montaram o seu zodíaco em marcações pelas estrelas circumpolares. Essas estão sempre visíveis, diferente do zodíaco grego, onde existe apenas um ciclo de constelações. Interessante ainda que eles acreditam que o imperador é um mediador para o reino dos céus. Portanto, o palácio, né, o palácio físico lá na China, né, do imperador, é uma réplica do reino celestial. Então, ele divide o reino celestial em 4. Portanto, tinha 4 palácios, marcando o reino celeste. E as estações, nos 4 pontos cardeais. E aí, ó, que interessante. No zodíaco deles, né,
eles é pelas estrelas circumpolares, né? Então são estrelas fixas. E o interessante é que cada ano, para eles, considerando as estrelas circumpolares, cada ano é regido por um regente, por um governo diferente. Então, por exemplo, nós estamos aqui, 2020 é o ano do rato. 2021 já é o ano do touro. 2022 o do tigre. 2023 o da lebre. De tal maneira que quando um regente rege esse ano, ele só vai reger de novo daqui 12 anos. Então passa a ter um padrão de 12 em 12. Entendeu? E é regido aí pelas estrelas. Ele fica dentro dos 12 anos. Exato. Circulares. Um é 12 meses, o outro 12 anos. Exato. Então aqui, por exemplo, nós estamos no ano do rato, né? 2020. O ano que vem vai ser do touro, que é 2021. O rato só vai reger de novo em 2012. Em 2032. Daqui 12 anos, exato. Esse é do signo chinês ou japonês? Chinês. Mas os japoneses se baseiam por esses também. Porque é A mesma cultura ali. Estão ali, né? E é interessante, que eles acreditam que os 5 planetas observáveis tratam-se são responsáveis pelos 5 elementos, né? Então os planetas, né, foram dados pelos elementos em direções. Então Júpiter representa a madeira e representa o leste. Marte representa o fogo. Saturno a terra. Vênus o metal. Mercúrio a água. Então também, muito embora mude aí a representação, eles também acreditam que todo o universo é regido por 5 elementos. Voltando ao lado religioso, em inúmeras culturas é observável, né, que existem 12 deuses principais, tais como a cultura grega, egípcias e o madeísmo, que é de Zoroastro, né? E o governo de toda a criação é sempre regido por 12, na maioria das culturas. E nos evangelhos secretos, este universo é regido por 12 arcontes de Samuel, como citado já lá em cima. E interessante é que em Sabaoth também temos 12 regentes. E as tribos de Israel se dividem em 12. Então, se você for ver lá a tribo de Israel, ela é dividido em 12 tribos. E aí tem um código muito legal deixado lá em Êxodo, né? A Êxodo 24:4, Moisés escreveu todas as palavras de Yahweh, levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte. 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Peraí, se Yahweh é o único, por que ele levantou 12 altares? Representando essas 12 regiões, ok? E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais oferecem holocausto e sacrifício a Yahweh. Fizeram sacrifício de paz de bezerro. Então 12 altares. Moisés tomou metade do sangue, pôs uma bacia, e a outra metade do sangue espalhou sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu e aos ouvidos do povo. E eles disseram tudo que Yahweh tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo. E eis aqui o sangue da aliança de Yahweh tem feito convosco em todas essas palavras. Então veja que interessante, que nessa passagem, Moisés, para representar a aliança, ele fez 12 altares, representando cada tribo, fazendo a representação que o governo de Yahweh Sabaoth também está dividido em 12. Mesmo padrão. Em outras palavras, o zodíaco dos Yahudim Também são são 12 tribos de Israel. Exatamente. Então, os 12 nomes dos filhos de Jacó. E se você pegar o calendário deles, também são os 12 nomes e também marca as estações. Vai mostrar também. Exato. Cabala. Nos de sexta-feira nós vamos mais a fundo nisso, nós vamos estudar sobre isso. É o próximo tema. Certo? Então aqui eu encerro por aqui hoje. E aí na próxima não deu tempo de falar da ciência. A gente ia falar da ciência, né, do átomo, que possui o seu núcleo. No entanto, a eletrosfera, né, que é o que
se conecta e monta então toda a estrutura, toda a matéria, ela possui 7 camadas, mas isso aí deixa para a próxima aula. Nós vamos provar que esse padrão também ele é executado, né, existente dentro da própria ciência, ok? Aí fica para a próxima aula. E aí tudo isso que nós estamos estudando é único e exclusivamente para vermos a importância do ser humano, né? O que tem de tão especial em nós, em relação aos outros seres, em relação ao próprio universo. Qual é o nosso diferencial? E nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo. E aí começamos aí na próxima aula, se assim possível, dando a introdução agora sobre a humanidade. Aí vamos estudar em paralelo com o Gênesis. Primeira humanidade, segunda humanidade, terceira. E nós vamos chegar até o pessoal de sexta. Beleza, meus irmãos? Vamos orar então para encerrar? Grandioso e Alruxo, mais uma vez na tua presença, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Pai amado, fica conosco, nos dá uma boa semana, guarda-nos a cada um, e que tudo, Pai amado, que aprendemos possa servir para expandir a nossa consciência, para acrescentarmos em nós espiritualmente, para chegarmos mais próximos de Ti, e muitas pessoas possam chegar a esse conhecimento, e que juntos possamos aprender uns com os outros, para todos aprendermos contigo. No teu santo nome é o Roxo, eu te louvo, te agradeço. Fica conosco e nos guarda. Shalom a todos. Shalom.